Olá, eu sou Francine de Barros, eu sou gerente de projetos e processo e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aqui uma personalidade maravilhosa do mundo da arte. Débora Lima, gratidão aqui, viu? Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, é uma alegria imensa estar aqui. Tá bom, gratidão ao Marco Antônio, né, que acabou indicando você e estou muito feliz. Também. Débora, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e como você acabou sendo influenciada pelo mundo da arte, né? E como foi essa reciprocidade aí que você e a arte acabaram se fundindo. Eu nasci em Manaus, no Amazonas. Ah, que legal! Comeu muito peixe, então? Muito. Legal, né? E desde os 5 anos que eu comecei a sentir uma paixão pelo teatro. Na escola e na casa espírita, né? Que eu sou espírita desde bem pequena. Então, desde a escola eu já procurava estar nas minhas apresentações, na casa espírita também. Minhas irmãs eram mais velhas, elas iam, eu chorava para ir também, a gente me colocava. Então, você nunca se considerou tímida? Para o palco, não. Que legal! Para a minha vida pessoal eu sou bem tímida, mas para o palco eu gosto de estar no palco. Mas aí você, quando você só inconscientemente, você já pensa que é a personagem e não a Débora, é isso? É bem, bem Mas isso. quando você iniciou, que você era adolescente, que você não tinha essa consciência, como é que você dominava isso? Era meio que intuitivo. Ah. Eu entrava na personagem e fazia o papel, sem pensar exatamente como era. Eu comecei a ter oficinas de teatro já com 15 anos. Aí eu fui entender todo o processo de construção da personagem, fazer oficinas não só de construção, mas sobre as posições no palco. Então eu fiz oficinas durante alguns anos. Essas oficinas... E foi prazeroso para você? Bastante, porque aí acrescentou ao que eu já gostava de fazer, ao que eu já fazia por intuição. Eu comecei profissionalmente com 12 anos, quando eu fui fazer um curso de modelo, fui convidada a participar de um programa Astros Meninos do Amazonas. Era um programa infantil, e naquela época tinha bastante no Brasil, né? O show da Xuxa, ele inspirou bastante esses programas regionais, né? Então, nesse programa a gente nós tínhamos o grupo das Pepitas, que eram como se fossem as Paquitas, né? E eu tinha também alguns personagens, uma que eu construí, que era a Parecinha Doida, que eu gostava bastante. Na televisão eu atuava ali com as crianças e trabalhava também com animação em festa. Isso dos 12, 13 anos até os 17. Eu trabalhei bastante com a Parecinha Doida. E com 15 anos eu conheci o grupo Piatã, da Fundação Allan Kardec, e foi lá que eu comecei as oficinas. E foi quando eu me apaixonei pelo teatro espírita, né? E além do trabalho na televisão, eu fazia balé, fazia piano. Então eu gostava bastante de criar coreografia já. Então, quando eu comecei nesse grupo Piatã, eu mesmo fazia as coreografias, tanto as minhas quanto para o grupo. E eu criei um estilo de dança que eu gostava bastante, porque era um estilo que usava bastante como recursos as emoções. E além da técnica que eu tinha no balé, eu gostava bastante de trabalhar com as emoções. Eu acredito que isso enriquece a apresentação, envolve o público. E o público vê não só uma técnica, uma imagem, mas ele sente, as pessoas sentem, né? Os sentimentos, as emoções.
Então, quando eu crio uma coreografia, eu crio também as emoções que eu quero colocar nas coreografias. E, então, desde essa época, eu comecei a criar as coreografias e, ao mesmo tempo, eu continuava no meu curso de balé. E quando, com 24 anos, eu fui convidada a dar aula na Academia de Balé Clássico, professor José Rezende. Eu comecei, então, a dar aulas lá, mas por uma questão de saúde, eu não fiquei muito tempo. Mas eu continuei criando sempre as coreografias e bastante envolvida na arte espírita durante 25 anos. Débora, uma curiosidade. Quando você cria a coreografia pela primeira vez, quando você vai ensaiar de novo, como é que é lembrar isso daí? Porque não dá para escrever no papel. Aqui dá 2 voltas, aqui não sei o quê. Como é que você consegue colocar no arquivo certinho para no outro dia, porque só você que sabe aquilo, entendeu? Quando você é a criadora, não dá de perguntar como é que era mesmo que a gente faz aqui, essa voltinha aqui, não. Tem que estar tudo. Como é que você guarda certinho no arquivo aí? Ela tem que ter um sentido. A coreografia, para mim, ela tem que ter um sentido. Normalmente, o estilo que eu crio, que as coreografias que elas têm um sentido mais de amor, de uma emoção mais assim, normalmente elas começam lentas, tem um ápice e depois vão terminando mais lentamente. Então elas começam com um movimento lento, depois são movimentos mais intensos e vai concluindo com movimentos mais lentos. Isso quando são essas. Mas elas sempre têm um sentido. Então, isso que tem um sentido, os passos vão dando o sentido. E eu tenho que memorizar. É verdade. Hoje, talvez, com o celular, sei lá, filma e tal, para ajudar. Mas antigamente era difícil, né? Então, eu fazia, acho que 50 vezes cada coreografia para apresentar. Eu fazia muitas vezes para memorizar. E memorizava na música também, né? Tinha que fazer sentido com a música também. Sim, exatamente, é verdade. Porque você tem que ver como que o público vai absorver aquilo, né? Sim. Muito você tem que pensar no próprio público. Sim. E a música ela tem que fazer sentido com aquela emoção e com o desenho da coreografia. Tem que ser um conjunto. Então tem que ser uma obra de arte. Cada coreografia tem que ser bem sentida, bem pensada. Cada música eu ouço mais 100 vezes para memorizar cada notinha da música. Ô Débora, intuitivamente, você sempre foi da área de humanas, né? Sempre gostou de gente. Sim. Tá. Você não nasceu para ser engenheira ou outra... Não, eu cheguei inclusive a passar na faculdade de engenharia, mas não fiz. Interessante. Ainda bem que você não fez, porque deixa esse legado aí grandioso, né? E a parte do teatro, como é que entrou para você? E quando você veio para São Paulo? Eu vim em início de 2021, fevereiro de 2021. Plena pandemia. Em plena pandemia. Era a primeira vez que você entrava em São Paulo? Não, já tinha vindo outras vezes por trabalho, uma outra área que não era... E toda vez que você vinha era recomendação. Cuidado, hein, tem trânsito fora, tem bandido, tem alagamento, não tinha as recomendações? Assim, era muito rápido, né? Era questão só de ir para uma reunião de trabalho, voltava para o hotel, no outro dia já voltava. Eu vinha de manhã e voltar à tarde, para Amazonas, 4 horas de viagem. Já fiz isso, vim de manhã e voltar no final da tarde já estar indo para o aeroporto de novo. Tá certo. Legal. E depois, 21, então, 2 anos aqui já. Sim. Tá. E nesses 2 anos aí, como que foi a sua estada aqui? Logo no início a gente chegou ainda na pandemia, né? Então eu fiquei bastante tempo em casa e em home office também. E quando já começou a abrir mais, voltar a poder frequentar... Começou bem tímido primeiro, né? Isso. Aí eu voltei, o primeiro lugar que eu fui foi Centro Espírita. E no Centro Espírita eu
soube do trabalho que ia começar, do teatro, do GAERJ. Aí eu conversei com o coordenador, o Marco Antônio Cardoso. Né? Perfeito. Muito Então, talentoso. Sim. E ele coordenava o trabalho de teatro, dirigia as peças. Então, eu comecei o trabalho de teatro. Nós fizemos um Canto de Amor, onde eu fiz a coreografia Estrela Divina. E então ele me convidou para fazer a peça Kardec e Amor Sublime Amor. Perfeito. Nós estamos ensaiando, estreia Kardec dia 8 de outubro e Amor Sublime Amor já estamos também finalizando os ensaios, também já vamos começar a pensar em datas de estreia. Que legal. Então a sua acolhida aqui em São Paulo foi surpreendente. Sim. Foi melhor do que você esperava. Foi surpreendente. Eu gostei bastante de voltar a atuar, sou bastante grata a ele por essa oportunidade que ele me deu. E não só voltar a atuar, como voltar a dançar, também voltei para uma academia de balé, para relembrar, né, de tudo. Sim. Voltar a fazer as coreografias. Nós vamos também participar de uma mostra de dança no Teatro Escobar, dia 25 de setembro. Eu e ele, vou estar fazendo solo, depois nós vamos também estar juntos numa coreografia. Legal. Quando você está estudando duas peças que vão acontecer simultâneas, como é que é a tua forma de estudo? Eu faço uma pesquisa, vou saber, no caso da peça Allan Kardec e as Mesas Girantes, a Amélie, que eu vou fazer o papel da Amélie, esposa de Kardec, já é uma pessoa que já existiu, né? Então eu fui atrás da biografia dela, estudar a história dela, como ela era, o que dela. E tentar incorporar o personagem, né? Tentar trazer a Amélie para os palcos. Perfeito. Diferente da Sofia, que faz um par com o Henrique, que eu também faço com o Marco Antônio. Então a Sofia já é uma personagem que ele criou, que ele roteirizou. Então eu já vou procurar referências para criar a personagem da Sofia. Ela é filha de espanhol, então ela tem todo o jeito assim, né, de jeito dele, do pai, foi criado por ele, então tem que trazer todos esses traços da personagem. Legal. Que é bem diferente na medida. Sim. Quando você veio para cá, você veio em busca de algum sonho também, né? Você pode falar ou ainda não? Então, eu vim, na verdade, por questão de saúde, né? Eu vim junto com meus filhos, a gente veio fazer uma pesquisa, uma investigação de uma doença rara, e eu estava trabalhando no escritório que tem sede em Campinas, então eu continuei em home office. Ok, tá. Então, meio que esse sonho, ele ficou um pouco prejudicado por conta dessa pesquisa que a gente precisava fazer com urgência em relação à saúde. Foi mais essa investigação que nos trouxe. Conseguimos fazer a investigação, fechamos o diagnóstico e voltei a trabalhar aos palcos. Que bom, perfeito, graças a Deus. Que a cidade nos acolheu muito bem. Legal, bacana. E você gosta mais do gênero, mais drama mesmo, ou você um dia quer fazer alguma comédia também? Eu gosto de drama. Eu gosto principalmente de muitas emoções. Acho que uma das personagens que eu mais gostei de fazer foi a Madalena, né, na história de Jesus. Porque ela tem essa transformação. Ela começa com algumas emoções e de repente ela muda, ela deriva para outras emoções. Então eu gosto bastante de trabalhar com as emoções, com o drama. Mas a comédia também é bem interessante de fazer, de vez em quando, eu gosto bastante também. E quando você sobe no palco, você tem certeza absoluta que você é a personagem, né? Aí não é mais a Débora. Não, na verdade desde os ensaios, né? Desde os ensaios, tá. Já tem que começar a criar
criar a personagem naquele momento, interagir com todos, entrar no mundo da personagem, estar vendo ali o ambiente da personagem, tudo e esse ensaio ele vai ser levado ao palco, né? Sim. Nunca trabalho assim, na hora sai, nunca de última hora, é sempre um ensaio já construindo. Que ótimo. Ô, Débora, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu gostaria que você deixasse seus contatos, que nós vamos escrever aqui também, né? E cada vez que tiver aí novos desafios, aí, novos projetos, né? Quero que você acompanhe toda a volta. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada, é uma honra estar aqui. A honra é minha, tá? Obrigado. Pode falar então, por favor. Meu e-mail é deborafarias.adv@gmail.com, Instagram arte.deboralima. Débora sempre com um H no final. Isso, perfeito. Tá ótimo. Gratidão. Muito Eu obrigado. agradeço. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica atriz e dançarina e um monte de outros atributos talentosos. Débora Lima, nós fazemos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.